6. Esse aqui é o nosso tema, das nossas próximas 7 quintas-feiras. Hebreus, capítulo de número 11, verso 6. Só a parte A aqui, que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Vamos ler toda a igreja essa parte? Vamos lá, 1, 2, 3. Diga para alguém do seu lado, diga: sem fé é impossível agradar o Senhor. Agora abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 14, versículo de número 6. Josué, capítulo de número 14, verso de número 6. Eu vou ler até o versículo 13 com vocês. A gente pode até ler alternado, tá bom? Eu leio versos pares, os irmãos lêem o ímpar, que diz aqui, eu vou ler nessa tradução. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Olhe essa expressão do verso 7. Eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu. Verso 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Verso 9. Ele continua e diz: agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou a palavra a Moisés. Quantos anos passaram? Andando Israel ainda no deserto, e agora eis que eu já tenho 85 anos. Verso 11. Verso 12. Agora, pois, dá-me esse monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura, o Senhor será comigo, para os expulsar, como o Senhor disse. Apenas esses 13 versos, pode tomar o vosso assento. Eu queria a sua atenção um pouco aqui. Desde ontem, me veio no coração essa palavra, o nome, melhor dizendo, Calebe. E sabe quando algo vem e fica no seu coração? E se tem duas pessoas que deve servir como que a gente tem que vasculhar a vida deles e ter para nós como exemplo,
dentre muitos personagens, aqui tem dois, Josué e Caleb. Josué e Caleb. Pastor, por quê? Porque no meio de uma multidão de pessoas, só esses dois alcançaram a promessa e herdaram a promessa. No meio de centenas, milhares de pessoas, se você ficasse sabendo que no meio de 10, 20, 100 mil pessoas, você soubesse que duas pessoas venceram, com quem que você sentaria para conversar? Com quem que você queria vasculhar a sua vida? E aqui tem duas pessoas que mostram para nós segredos e qualidades de um vencedor. E eu disse: Deus, nós estamos falando, vamos iniciar falando acerca de fé. E Deus então falou comigo: existe alguém que carrega mais fé do que Caleb para superar o que superou, viver o que viveu e alcançar a promessa que lhe foi feita. Eu comecei então a analisar um pouco, e em alguns minutos queria falar com vocês acerca desse texto. Eles recebem uma promessa, quando Deus usa Moisés para falar com o povo no Egito. Deus toma a boca de Moisés e diz que Deus ia arrancar eles daquela terra de servidão e iria colocar os pés deles em uma terra que manava leite e mel. É Deus dizendo assim: o lugar em que vocês estão aqui, isso aqui não dá para se comparar com o ambiente que Deus vai colocar vocês. Porém, eles achavam ser uma caminhada muito rápida, mas a verdade é que algumas coisas que eles carregavam impediam eles de adentrar o ambiente que Deus iria levá-los. Então Deus se vê na obrigação de caminhar com eles por aquele deserto. E não é Deus que está prorrogando a promessa, são atitudes deles que está fazendo com que a promessa ela possa ser demorada, porque o ambiente que Deus iria os levar estava pronto. Diga comigo: estava pronto. Agora eles não estavam prontos para herdar o que já estava pronto. Eles vão enfrentar muitas etapas na sua caminhada, e eles vão caminhar em meio a esse deserto por 40 anos. Quantos anos? 40 anos. Em meio a essa caminhada, Deus, o texto revela algo ao nosso coração, que Deus, é o versículo de número 6, logo que nós lemos, quando Caleb, o filho de Jefoné, o quenozeu, disse, ele que está falando: sabe o que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barneia, acerca de mim? 40 anos eu tinha quando ele disse isso, e quando me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe uma palavra conforme estava no meu coração. Essa tarde, enquanto eu li acerca de Cades Barneia, dos 40 anos que Israel caminhou em meio ao deserto, 38 anos eles permaneceram nesse oásis chamado, conhecido como Cades Barneia. E esse ambiente que eles ficam por 38 anos é o ambiente aonde Caleb vai espiar, ele vai ver esse ambiente. E quando ele vê esse ambiente, ele não volta falando a Moisés aquilo que os seus olhos viram, mas ele fala aquilo que sentia no seu coração. Olha, isso aqui é diferente. Você falar daquilo que você está vendo,
daquilo que você está sentindo no seu coração. É esse aqui, Caleb, também Josué, que quando eles vão espiar a terra, que Deus manda eles espiar, a terra que era a terra da promessa, e vem lá dos 12 que foram selecionados, 12 espias, 10 vêm de lá para cá, inflamando a terra, e dizendo para aqueles homens, que a terra não prestava, que a terra era uma terra de gigante, que a terra não valia nada. Mas vem de lá para cá, Josué e Caleb, dizendo algo totalmente ao contrário. A palavra deles é essa: pensa numa terra boa, pensa num lugar bom, pensa num lugar em que o fruto é diferente, e que a terra é maravilhosa. A grande verdade é que essa terra era uma terra de gigantes, era uma terra que tinha adversários e adversidade. Só que eu estou querendo mostrar a vocês alguém que Deus levantou, que ele não olha com olhos naturais, mas que ele olha com um olhar diferente. Pastor, que olhar é esse que eles olham? Isso aqui não é outro olhar, a não ser o olhar da fé, o olhar que faz você não enxergar as adversidades, mas enxergar os milagres que estão à sua frente. Essa aqui é alguma das marcas que eu, lendo ontem e hoje, observei na vida de Caleb. E eu queria falar a vocês, mostrar aqui pelo menos algumas características da sua vida, muito rápida, não vou ser delongado, e quero falar de todas, mas uma das características na vida dele é a paciência e a esperança. Diga comigo: paciência, diga esperança. Tem um texto que eu queria que colocasse aqui para mim, que fala acerca dessas duas qualidades. Romanos capítulo 12, verso 12. Romanos capítulo 12, verso 12, está aqui essa fala. Olha essa fala: alegrai-vos na esperança, e sedes pacientes na tribulação. Não vou nem falar o final, perseverai na oração. Mas eu queria olhar, porque em Caleb eu vejo essas duas coisas: esperança e também a paciência. São duas coisas que na nossa caminhada vai minando a nossa fé. Duas coisas que na caminhada vai destruindo a fé de muitas pessoas. Agora, tente imaginar, tentar entender essa expressão. Alegrar na esperança. É alguém que está esperando algo. Você tem esperança de que algo vai chegar. Só que o tempo vai passando. E à medida que o tempo vai passando, isso é normal do homem tender a perder a esperança. E quando alguém perde a esperança, automaticamente ele perde também o que? A alegria. Porque quando ele perde a esperança, aquele entusiasmo, aquela alegria que ele tinha, ela começa a ir embora. Mas ele usa uma expressão, Paulo, em meio a uma turbulência de adversidade, que a igreja passa enfrentando aflições em Roma. Ele diz assim, alegrei-vos na esperança. Não permita que o seu coração seja contaminado com angústias e tristeza, mas alegrei-vos na esperança, e sedes também paciente na tribulação.
Olhe como isso aqui vai afunilando. Como é que alguém tem paciência em meio às tribulações? Como é que você diz: não, eu estou esperando com paciência no Senhor, em meio às adversidades? Se você vai escolher a vida de Caleb, você vai ver ele se alegrando na esperança. E você vai ver alguém aqui sendo paciente em meio às adversidades, às tribulações. Até mesmo seu líder terreno morreu sem ele ver a promessa. Até o seu líder, que caminhava com ele, morreu sem ver a promessa. Tinha tudo aqui para Josué e Caleb dizer assim: ó, até o nosso líder já foi. Olha, não dá mais para acreditar nessa promessa. Não dá mais para acreditar que isso vai chegar. Não dá mais para acreditar. Olha quanto tempo passou. Olha quantos anos passou. Olha quanto tempo passou e ele morreu. E agora a única coisa que a gente sabe, Josué, é que ele te chamou e mandou você não desanimar. Ele falou para você ter bom ânimo. Ô Josué, mas como é que tem bom ânimo? Caminhando aqui 40 anos nesse deserto. E agora até o nosso líder a gente vê que partiu. Era alguém que poderia dizer assim: não, isso aí, essa promessa que Moisés falou, esse negócio que Deus falou na boca de Moisés, não, isso aí não foi Deus que falou, não. Olha, não, mas eu estou olhando para alguém, que eu estou vendo alguém aqui ser paciente, se alegrando na esperança, e tem mais, e alguém que não se permite que as suas forças venham desfalecer, mas é alguém que mesmo enfrentando das maiores provas, que é o tempo é terrível, suportar o tempo, aguardar o tempo de Deus que não é o nosso, isso não é fácil, mas você vê alguém sendo paciente, arrancando a alegria das adversidades e não permitindo que a sua força desfaleça, mas ele está aqui permanecendo intacto, dizendo: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Agora escute, e não é só isso, mas tem uma expressão em que a Bíblia vai usar acerca de Caleb por 3 vezes, do versículo 6 em diante, como versículo final do 9. Olha o que ele usa, olha a expressão final do verso 9: porque tu seguiste com integridade ao Senhor. Diga comigo, com integridade. Agora, dentre as coisas, são muitas coisas, mas dentre as qualidades de Caleb, paciente, alguém que se alegra em meio às adversidades, alguém que não permitiu se desfalecer. Agora quer mais? Alguém que se mantém íntegro ao Senhor. Esse é um dos testemunhos de Deus acerca de Jó, que uma das coisas que mexe com Deus é ver a integridade de Jó. E a Bíblia fala por 3 vezes acerca da integridade de Caleb. Pastor, o que é isso? É alguém enfrentando o tempo, é alguém enfrentando adversidade, é alguém enfrentando terrores, dores, aflições,
mas ele está paciente esperando a promessa. Ele não se permite, não se desviou por nenhum caminho, mas ele permanece íntegro ao Senhor. 10 anos íntegro diante do Senhor, 20 anos íntegro diante do Senhor, 30 anos, 40 anos, é a mesma mão. Isso aqui, tem hora que lendo isso aqui você fala, isso aqui era anjo. Você olha isso aqui algumas vezes, aí você diz, não, isso aqui não era homem, isso aqui era anjo. 10 anos esperando uma promessa, 20 anos esperando uma promessa, 30 anos esperando uma promessa, 40 anos esperando uma promessa. Muito dos povos já se foi, até o seu líder que Deus usou lá atrás para a primeira palavra, já foi também. Aí Deus olha para Caleb, e é Josué, mas em específico estou falando de Caleb. Deus olha para ele, que forma que ele está? Paciente. Que forma que ele está? Íntegro ao Senhor. Sabe o que é essa palavra? Ele não desviou o seu pé para nenhum lado. Ele não foi para nenhum, ele está na mesma posição. Ele está da mesma forma que Deus o levantou, da mesma forma que quando ele recebe a promessa, ele está intacto. Sabe o que é isso aqui que eu vejo? Isso aqui é alguém que não via com olhos naturais, é alguém que o olho dele não ficava em crise, o olho dele não ficava na adversidade, mas o olho dele ficava lá na frente. Era alguém, sabe que como que eu vejo isso aí, Caleb? No meio da crise, no meio do terror, no meio do pavor, e ele 30 anos lá na frente, 40 anos lá na frente, e ele se lembrando de uma palavra como se fosse hoje, ele ouvindo Moisés dizendo assim pela boca de Deus: olha gente, vocês vão pisar os pés na terra prometida, gente. Olha gente, vocês vão entrar na terra prometida. E ele no meio da adversidade, porque já falei sobre isso, se tem uma coisa que nos dá força a vencer as adversidades, é se agarrar na promessa que nós carregamos. Diga para alguém do seu lado, diga: não solte a promessa. Diga alguém aí. Não, mas diga mais forte como um profeta. Diga: não solte a promessa. Está doendo, está difícil, os dias são de terrores e de pavores, mas agarre a promessa. Olhe lá na frente, olhe lá na frente e diga: eu vou possuir a promessa, eu vou viver a promessa. Ele diz no verso 10: agora eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou nesses 45 anos. Verdadeiramente, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto, e agora vê que nesses dias já tenho 85 anos, como ainda sou tão forte. Nesses dias, como era o dia em que Moisés me enviou, como antes, é a minha força agora, também é a minha força agora, tanto para sair como para guerrear. Tem duas falas dele aqui que eu fiquei com ela no meu coração. A primeira fala é quando ele diz no versículo de número 10, ele diz: o Senhor tem me mantido vivo. Em outra versão, ele tem me preservado vivo. Quem recebe palavra profética aqui? Então levante assim a mão, assim lá em cima, assim, para você receber. Deus vai nos preservar,
Deus vai preservar a nossa casa até vivermos palavra por palavra que foi liberada a nosso respeito. Vou falar de novo, Deus é como a palavra que eu uso de blindagem. Deus está blindando a nossa casa e dizendo: nenhuma armadilha do diabo ou nenhuma flecha lhe atingirá. Há uma blindagem, há um Deus preservando você até você viver a promessa a teu respeito. Diga: eu recebo essa palavra. Agora olhe que coisa extraordinária. Aí ele vai usar uma palavra, que isso aqui não é Deus apenas blindando ele dos ataques, não é apenas Deus blindando ele dos seus inimigos. Ele olha para as pessoas, porque ele está de frente a Hebron. Diga comigo, Hebron. Diga mais forte, diga Hebron. Sabe o que significa Hebron? Hebron é o lugar da promessa, é o lugar da intimidade. Vou repetir: Hebron é o lugar da promessa, é o lugar da intimidade. Ele está de frente a Josué e ele disse: Josué, é chegado o tempo de tomar posse daquilo que é meu. É chegado, eu sinto na minha alma que é chegado o tempo de tomar posse da promessa a meu respeito. Alguém recebe palavra profética? Diga para duas pessoas: é chegado o tempo de tomar posse da promessa. Diga, é chegado o tempo de tomar posse da promessa. É chegado o tempo de tomar posse da promessa. Não sei se alguém pega essa palavra, mas eu estou vendo gente aqui igual Caleb, de frente para a terra da promessa. Vou falar de novo, eu estou vendo pessoas de frente com a terra da promessa, e Deus usa minha boca para dizer: está mais perto do que você pode imaginar. Você tem que ter fé para enxergar isso, você tem que ter fé para pegar isso, você tem que ter fé para tirar o olho da crise e enxergar essa oportunidade, tirar o olho da crise e enxergar esse milagre. Agora, diante de Hebron, ele olha para Josué e ele disse: Josué, é chegado a hora, Josué. Eu sinto no meu espírito que é chegado o momento. E Josué entende que é chegado o momento de colocar na mão de Caleb todo o reino de Hebron, toda a tribo de Hebron, toda a terra de Hebron, lugar da promessa e lugar da intimidade. Diga comigo, lugar da promessa. Diga, e lugar da intimidade. Aí quando ele vai tomar posse disso, ele já disse uma coisa. Ele disse: Deus me preservou, Deus me guardou, Deus me blindou. Aí ele olha para Josué e disse: tem mais. Quando eu recebi a promessa, eu tinha lá os meus 40 anos de idade, 45 anos. E 40 anos já se passaram, 40 anos já se passou. Se alguém tivesse perto dele e dissesse: Caleb, o que lhe fez acreditar na promessa, esperando por 40 anos? Ele ia dizer: a fé, a fé, a fé. 10 anos, alguém desistiu, minha fé estava intacta. 20 anos, alguém desistiu, minha fé estava intacta. 30 anos, alguém desistiu, minha fé estava intacta. 40 anos, alguém desistiu, minha fé estava intacta. A minha fé estava intacta. E se tem uma coisa que Deus vai injetar aqui em nós, não sei se alguém crê, mas se tem uma coisa que Ele vai injetar aqui em nós, é a fé.
Vou falar de novo. Se tem uma coisa, tem gente que não caminhou nem 5 anos, já está querendo desistir. Não caminhou nem 10 anos, já está querendo voltar para trás. Não esperou nada, já está não. Caleb está aqui 40 anos. Aí ele usa 2 expressões. Uma coisa, a primeira, Deus me blindou, Deus me preservou. A segunda, ele disse: Josué, eu vou falar uma coisa, Josué. Ele disse: ó, a mesma força, Josué, que eu estou sentindo aqui no meu corpo, a mesma força que eu tinha 40 anos lá atrás, ô Josué, eu estou sentindo a mesma força dentro da minha alma. Eu não sei se alguém vai receber isso aqui. Mas se o diabo está achando que vai fazer você abaixar a cabeça, que vai fazer você desanimar, que vai fazer você recuar, ele está muito enganado. Levanta a mão igual alguém já levantou mesmo aí. Levanta a mão, porque Deus está usando a minha boca para liberar uma palavra sobre a sua noiva. Quanto mais vento, mais força. Quanto mais adversidade, mais força. Quanto mais o tempo passar, mais força. Não adianta o inferno achar que vai lhe paralisar. Vai não. Eu estou te vendo preservada, guardada, preservado, guardado, pegando a chave de Hebron na mão, pisando os pés dentro de Hebron e dizendo: cadê você, Satanás, que eu disse que eu não ia herdar? Olha a promessa nas minhas mãos. Levanta a mão desse irmão aí, levanta a mão desse alguém aí e diga a ele, diga: você vai herdar a promessa. Pode dizer, pode dizer. Você vai herdar a promessa. Não sei, oh meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui. Eu sinto algo de Deus acontecendo aqui agora. Sabe o que eu estou ouvindo aqui dentro da minha alma? Eu estou ouvindo Deus falar assim comigo: está na hora de ser colocada a chave de Hebron em suas mãos. Eu não sei se alguém crê nisso. Mas eu estou ouvindo, oh meu Deus, eu estou ouvindo Deus falar comigo. Não sou pregador de dizer pega a chave, toma a chave, mas Deus está falando dentro da minha alma. A chave de Hebron já está preparada para ser colocada nas tuas mãos, porque permaneceste fiel, porque permaneceste íntegro, porque não cedestes aos ataques e não recuasse. Recuou. A palavra é essa, Caleb: você vai pisar os pés no lugar da promessa, no lugar da intimidade. Levante a voz e dê glória se você recebe. Levante a voz, porque o culto de ações de graça, eu estou pregando para quem tem fé. A campanha é para quem tem fé. A campanha é para quem tem fé. Quem não tem fé está vendo o Egito. Quem tem fé está vendo Hebron à frente e está dizendo: eu vou pisar os pés em Hebron. Vou pisar. Alguém levantou a voz, alguém deu glória a Deus. A palavra é esta: o que lhe foi prometido, não vai cair nenhuma palavra por terra. Emarashui de regandarau ashandarai, elabandarau ashui de rebagandarai, endarabagala onderei asidi evaragandarai, derewai ashi emando eganderevai.
Elito, Wesley, Felipe, uma das palavras que a gente mais ouve na caminhada é: o tempo passou, não vai chegar, o tempo passou, não vai chegar. Imagine alguém 40 anos ouvindo isso, e 40 anos com a estaca firmada, dizendo: vai acontecer, vai acontecer. 10 anos sem ver nada, e o diabo bombardeando. 20 anos, e o diabo bombardeando. 30 anos, e o diabo bombardeando. 40 anos, e o diabo bombardeando. Mas por que ele, como é que consegue, pastor, suportar um tempo desse? É porque tinha uma blindagem. Foi ele mesmo que disse: Deus me preservou, Deus me preservou. E tem mais, e preservou também a minha força, preservou também a minha força. Levante a sua mão direita aos céus. Diz o Senhor: na minha boca entrou pessoas aqui sendo bombardeadas pelo inferno. E sabe o que o diabo está dizendo para você? Não vai acontecer, não vai chegar, não vai acontecer, não vai chegar. O tempo para você passou, o tempo para você acabou, o tempo para você terminou. Mas na autoridade que Deus me concede aqui agora, eu dou uma ordem para que todos esses demônios batam em retirada. Esses demônios que estão tentando atingir mentes e corações, querendo lançar desânimos, desestabilizar, arrancar a fé. Você está tendo, Deus está injetando em mim, pastor Ney, fé. Deus está injetando em você fé essa noite, porque não adianta. Deus não errou quando disse: você vai pisar nesta terra. E os céus usam a minha boca para dizer: pode tomar posse daquilo que eu estou colocando nas tuas mãos. Pode tomar posse, pode abrir a tua mão em um ato profético e diga: a chave de Hebron está na minha mão. Anda calabachandarai. A chave de Hebron está na minha mão, está na minha mão, está na minha mão. Eu estou todo arrepiado para dizer uma coisa aqui agora. Ai, Jesus, nunca deu tão certo como dará em 2026. Nunca deu tão certo como dará em 2026. Nunca deu tão certo como dará em 2026. Deus te trouxe aqui dentro para dizer: eu só vou injetar mais um pouco de fé para você entrar nessa terra e possuir a herança. Levante a voz e diga glória, porque no teu glória tu está dizendo: eu vou herdar essa terra, eu vou herdar essa terra, eu vou herdar essa terra, eu vou herdar essa terra. Levanta do seu lugar, vamos fazer uma oração. Tem gente do seu lado que está com a chave de Hebron em suas mãos. Curve a sua cabeça e aonde você estiver aí, o Espírito de Deus lhe dará um abraço. Oh Deus, quanto tempo o Senhor falou que ia salvar o meu pai, minha esposa, meu filho, meu marido. Quanto tempo o Senhor disse que abriria essa porta, que me colocaria lá, que me levaria ali. Quanto tempo foi que o Senhor falou? E o Senhor usa a minha boca para dizer: nenhuma palavra minha a teu respeito vai cair por terra. Pessoas estão sendo abraçadas pelo Espírito Santo de Deus. E Deus está dizendo dessa forma: o ambiente que eu vou te colocar é um ambiente da promessa e é o ambiente da intimidade. Espírito Santo, onde houver alguém aqui, eu vejo pessoas chorando dentro dessa casa,
Pessoas estão sendo abraçadas pelo Teu Espírito Santo. E o Senhor está trazendo uma injeção de ânimo aqui dentro dessa casa. Senhor, o Senhor está falando dentro da minha alma que pessoas vão possuir a promessa que fora feita a seu respeito. O Senhor não está atrasado, o Senhor nunca se atrasou. O tempo é do Senhor, a hora é do Senhor. Eu estou orando pela tua noiva, eu estou clamando, e o Senhor desde ontem está inflamando essa palavra no meu coração. Eu estou pregando essa noite para Caleb, eu estou pregando essa noite para uma geração, que passe o tempo que passar, nós não vamos retroceder, nós não vamos recuar, mas nós vamos alcançar a promessa que nunca falhou e jamais falhará. O Senhor nunca falhou e o Senhor jamais falhará. Eu quero abençoar a tua noiva. Essas pessoas não vieram para essa quinta-feira passar um tempo ou passear. Pessoas trabalharam e vieram aqui renunciando coisas lá fora para estar na tua casa. E o Senhor, pela tua infinita misericórdia, está nos trazendo um alimento essa noite, que nos fará triunfar esse ano e colher tudo aquilo que é direito nosso. Eu abençoo a tua noiva, em nome de Jesus. Se tu recebe, diga amém. Dá um abraço em alguém aí, diga: não desanima não, porque está muito perto.